Como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco, que tem milhares de discos de ouro vendido, estar no chão? Nelson Ned Dávila Pinto nasceu em Ubá, uma charmosa cidade no interior de Minas Gerais, no dia 2 de março de 1947. Filho de Nelson de Moura Pinto e Ned Dávila Pinto, desde cedo, sua vida foi permeada pela música. Sua mãe era uma talentosa soprano e multi-instrumentista, enquanto os tios dominavam a flauta e o violino. Na casa da família Ned, saraus de música clássica eram realizados com frequência. Nelson foi o primeiro membro da família a nascer com deficiência, sendo o mais velho de 7 filhos. Ele foi diagnosticado com displasia espondiloepifisária, um tipo raro de nanismo, causado por mutações genéticas. Sua mãe então dizia que não iria criar um mundo para seu filho, mas um filho para o mundo. O jovem Nelson logo começou a cantar, ganhando um prêmio em uma rádio de Ubá aos 4 anos. Aos 12, se mudou com a família para Belo Horizonte. Em 1961, já morando na capital mineira, Nelson se apresentou no show de prêmios DDE, uma atração popular veiculada pela TV Itacolumi, no canal 4 de Belo Horizonte. Seu talento era inegável, e logo foi convidado pela mesma emissora para interpretar sucessos de Elvis Presley e Chubby Checker no Cirquinho do Bolão, um espetáculo infantil patrocinado pela Lacta. Além de suas apresentações na televisão, Nelson também trabalhava como animador de rua para a fábrica de chocolates. Ele cantava numa Kombi cheia de bombons, percorrendo todas as escolas da cidade. 2 anos depois, se mudou para o Rio de Janeiro, onde foi calorosamente acolhido por grandes nomes da televisão brasileira, como Silvio Santos, Hebe Camargo e Chacrinha. Do ator Paulo Gracindo, o cantor mineiro recebeu o apelido que o consagraria, o pequeno gigante da canção. O começo foi muito difícil para mim, pois o Brasil estava acostumado a só ver a não fazendo show em circo ou pegando alguma ponta em programa humorístico de televisão. Foi muito difícil provar às pessoas que sou pequeno e canto bem, assim como o Ray Charles e o Stevie Wonder são cegos e também cantam. Num primeiro momento, a relação de Nelson com a mídia era bastante cordial. A imprensa estava satisfeita por ter descoberto um menino talentoso, e ainda por cima anão, como se dizia na época. Ele era retratado sempre como um garoto batalhador, um jovem superando o nanismo através da música. Em 1964, aos 17 anos, ele lança o seu primeiro LP intitulado Um Show de 90 centímetros. Na capa, Nelson aparece ereto, junto a uma fita métrica, vestindo smoking sob a luz de um holofote azul. Sua verdadeira altura, intencionalmente omitida pelos executivos da gravadora Polydor, era de 1,12 m. Eu senti como era pesado o meu corpo pequeno, diria ele sobre essa estratégia de marketing. Eu não tinha cor, forma física, era apenas uma sombra branca para os produtores. Um simples anãozinho grotesco. O disco, com 12 temas românticos, mostrou-se um fracasso de vendas, e o cantor foi dispensado pela gravadora. Nos anos seguintes, ele estreitaria laços com Chacrinha. Ele foi como um pai para mim, disse. Um homem respeitador, carinhoso, que acreditou no meu talento. De tempos em tempos, o apresentador convidava Nelson para acompanhá-lo nas gravações de seu programa, veiculado pela TV Excelsior em São Paulo. Nessas viagens, o artista conhecia as boates da cidade, realizando shows durante a noite. Ao amanhecer, ele visitava gravadoras numa tentativa de emplacar seu trabalho. Foi nesse ambiente que Nelson conheceu Leonardo Schultz, um maestro que o levaria à capital portenha em 1968, como atração do Festival Buenos Aires de La Canción. Nelson estava empolgado para apresentar uma música ainda inédita no evento, Tudo Passará. Mas tudo passa, tudo passará. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando Schultz se apossou da obra, negando qualquer tipo de crédito ao brasileiro. Pouco depois, a balada ganhou uma gravação na voz do britânico Matt Monro. All of a sudden, this world's yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Diversas versões se sucederam nos meses seguintes, todas creditando Schultz como autor. Nelson, entretanto, já havia registrado a música e ajuizou um processo de plágio contra o maestro. Em 75, um tribunal de Buenos Aires deu ganho de causa ao artista brasileiro. Schultz foi condenado a pagar $8 mil como indenização, além de $200 mil pelos royalties retidos.
2 meses depois, a Copacabana Discos lançou um compacto com a faixa, agora na voz de seu verdadeiro autor. Essa versão lideraria as paradas radiofônicas por todo o país, às vezes superando os Beatles e Roberto Carlos. O que sacramentou o compositor de canções cujo tema ele era especialista, a rejeição. Todas as letras foram escritas na primeira pessoa. Nos anos 70, emissoras portuguesas levaram as músicas do álbum às colônias lusófonas da África. Nelson Ned realizou uma turnê por Angola e Moçambique e virou um fenômeno assim que ouviram a sua voz. Só que quando desembarcou em Luanda, capital angolana, em 16 de abril de 1971, ele foi cercado por uma multidão de fãs incrédulos. Por terem apenas ouvido sua voz, nenhum deles sabia que o astro tinha nanismo. Para confirmar a própria identidade, Nelson subiu nas costas do seu empresário e cantou, "Tudo passará". O público o acompanhou em uníssono. Pela primeira vez ele era idolatrado no exterior. Em 73, Nelson desembarcou na Colômbia, onde se apresentou para uma impressionante plateia de 80 mil pessoas em uma arena em Bogotá. Sua ascensão culminou com 2 shows esgotados consecutivos no lendário Carnegie Hall, em Nova York, uma honra reservada a poucos artistas, onde Nelson Ned deixou sua marca ao lado de grandes nomes da música brasileira como João Gilberto e Tom Jobim. Ronaldo Boscoli, ligado à bossa nova e conhecido por ser marido de Elis Regina, foi um dos maiores críticos públicos de Nelson Ned, a quem se referia como um anãozinho ridículo. A resposta do astro não demorou a chegar. Esse senhor Boscoli é personalidade fraca. Apesar de ser um compositor, ele aparece mesmo através do nome de sua mulher. Do que se esquece é que as letras que faço são viris, ao contrário das dele que são afeminadas. A relação de Nelson com a mídia brasileira começava a ser abalada. O tom paternalista das primeiras reportagens cedeu espaço a uma enxurrada de críticas à sua obra. Alegava-se que seu repertório era brega e que suas letras primavam pelo mau gosto. Os arranjos eram considerados cafonas e sua voz, excessivamente sentimental. Mesmo depois dos incríveis 45 milhões de discos vendidos e de ter sido o primeiro artista latino a alcançar a marca de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, ele não era reconhecido em seu próprio país. Mas ele nunca foi um tipo apaziguador. Quando voltava dos Estados Unidos ou do México, esfregava o próprio sucesso na cara dos críticos. Lotei o Carnegie Hall 2 vezes na mesma noite, e vocês não falaram nada, e quando a bossa nova foi lá com 10 artistas, tem 1000 matérias. Por que vocês não escrevem sobre mim? O artista popular da minha linha não tem que se preocupar com a imprensa. Quem tem que se preocupar com a imprensa é Djavan, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, porque eles vivem da imprensa. Nós não. Sobre os medalhões da MPB, ele usava termos pouco amigáveis como esquerdalha, manipuladores do poder, exploradores do pobre, cantores da desgraça alheia e cafetões da miséria brasileira. O cantor mineiro expressava sua opinião de que artistas como Nara Leão e Chico Buarque exploravam o pobre em suas músicas, argumentando que eles foram criados em ambientes de elite intelectual e não entendiam a realidade social sobre a qual cantavam. Nelson também mantinha fortes laços de amizade com o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, um fã confesso de sua música. Abraçava pautas LGBT e denunciava o racismo da sociedade brasileira. Sou uma pessoa que aposta no amor e em todas as suas consequências. Nelson se casou pela primeira vez aos 25 anos e teve 3 filhos, Nelson Ned Jr., Verônica e Mona Lisa, fruto de uma relação extraconjugal e que veio ao mundo no mesmo ano que o primogênito. Todos eles herdaram o nanismo. O cantor abordava essa condição genética com os filhos de forma lúdica, o que mais tarde proporcionaria autoestima às crianças. Com uma extensa agenda, Nelson passava 8 meses por ano ausente. Longe da esposa e dos filhos, emendava shows internacionais com festas em suítes de hotel. No final dos anos 70, seu casamento desmoronou. Os excessos na vida de Nelson se intensificaram na década de 1980, quando ele conheceu Cida, Maria Aparecida Rodrigues, sua segunda esposa. O casal passava todas as noites fora, retornando apenas pela manhã, ambos sob os efeitos do uísque e da cocaína. Nelson também começou a sofrer com dores nas costas e nos ossos, devido às frequentes viagens e ao nanismo. Para aliviar o desconforto sem pausar a carreira, ele passou a se automedicar com morfina e logo desenvolveu um vício em cocaína. A combinação de substâncias recreativas com o uso frequente de remédios para dores crônicas deixava o mineiro de Ubá sujeito a variações abissais de humor.
Ele se envolvia em brigas por motivos fúteis, gastava sua fortuna em dúzias de garrafas de champanhe francesa em restaurantes caros, deixando gorjetas generosas. Em casa, as brigas com a esposa continuavam com frequência. Cida jogava as roupas do marido no chão e ameaçava queimá-las, enquanto Nelson disparava tiros contra o teto da sala. Já era alta madrugada de domingo, quando a residência foi abruptamente despertada pelo som de um tiro, algo infelizmente comum na residência do famoso artista. Instantes depois, seu filho irrompeu no quarto das irmãs, Verônica e Mona Lisa, anunciando: "Hoje o pai matou a Cida." O jornal O Globo estampava em sua capa: "Nelson Ned tenta matar a mulher com um tiro no peito." Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. Ainda assim, não se separaram. Aos 40 anos, ele percebia que sua popularidade estava em declínio e expressava seu desconforto com a apatia crescente do público. "Não quero passar a imagem de ressentido, mas é estranho o que acontece. Aqui me chamam de brega e boicotam." Em 93, Nelson produz um álbum dedicado inteiramente ao bolero. Parecia uma tentativa de recuperar seu sucesso no mercado latino. Entretanto, durante as sessões de gravação, ele enfrentou diversos desafios. Seu excesso de peso afetava sua respiração e sua capacidade de permanecer em pé. Sua voz falhava e ele, diante de seus colegas, chegou a ter uma crise de choro. A vida de Nelson tomou um novo rumo por sugestão de sua filha mais nova, que o encorajou a ler os salmos da Bíblia. Foi ali, ao se deparar com um versículo poderoso que dizia: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto." Esse momento de revelação marcou o início de sua jornada espiritual, uma mudança profunda que se refletiu imediatamente em sua arte. A partir de então, Nelson passou a colocar toda essa nova vivência em suas canções, e nunca mais gravou um disco que não fosse dedicado à música religiosa. Pouco tempo depois de iniciar sua jornada espiritual, ele assinou um contrato com a Line Records. Foi nesse contexto que ele lançou o álbum Jesus Está Vivo. Mesmo com a mudança na temática de suas composições, agora voltadas para o universo religioso, Nelson nunca deixou de sentir um profundo orgulho por todo o seu legado musical. Seus shows passaram a acontecer principalmente em cultos e templos, onde os cachês eram menores. Boates e casas noturnas começaram a evitá-lo, temendo perder o público para as igrejas. Para economizar, Nelson passou a viajar de carro em vez de avião, enfrentando longas estradas na companhia de seu motorista. As grandes orquestras e músicos que o acompanhavam nos shows foram substituídos por bases pré-gravadas que ele carregava em CDs. Sua saúde, que já estava debilitada, começou a piorar ainda mais. Certa noite em 2003, Cida preocupou-se com o estado de saúde do marido e avisou as enteadas. Depois desse dia, nunca mais voltou a ser o mesmo. Nelson Ned enfrentou um derrame cerebral que deixou sequelas permanentes em seu lado esquerdo e comprometeu sua fala após um mês de internação. Além disso, ele perdeu a visão do olho direito e precisou usar uma cadeira de rodas para se locomover. Sua saúde, já fragilizada, foi ainda mais afetada pela luta contra a hipertensão e o diabetes, além do diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial. Diante dessas dificuldades, os royalties de suas composições das décadas de 70 e 80 se tornaram sua única fonte de renda. Os valores eram insuficientes para cobrir as despesas básicas da família. Os familiares que o visitavam ficavam chocados com os arranhões e hematomas em sua pele, que pareciam ser sinais de um cuidado negligente. A situação se agravou a tal ponto que sua irmã decidiu resgatá-lo, ao fazer um passeio com ele. Nelson nunca mais retornou àquela casa. De um dos cantores brasileiros mais conhecidos no mundo, Nelson Ned se viu reduzido a uma condição de pobreza, dependendo das irmãs para cobrir as despesas de seu tratamento de saúde. Seu grande amigo, Agnaldo Timóteo, se compadeceu de sua situação e o ajudou a lidar com a pressão dos credores. Sem alternativas, Nelson acabou sendo internado em uma clínica para idosos e enfermos, onde passou seus últimos anos de vida. Cida foi à TV e lançou acusações de sequestro contra a família de Nelson. Em 2012, um incêndio devastador consumiu sua antiga mansão, levando consigo muitos dos preciosos discos de ouro conquistados ao longo de sua carreira. 2 anos mais tarde, Verônica fez uma visita emocionante ao pai na clínica de repouso em Granja Viana. As enfermeiras lutavam para reanimá-lo após um desmaio, agravado por uma pneumonia. Uma ambulância o transportou para um hospital público em Cotia, em São Paulo, onde ele viria a falecer nas primeiras horas de um domingo, no dia 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos. Ele foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo.
O homem se foi, mas não o artista. Nelson Ned, com sua voz inconfundível e sua capacidade de emocionar multidões, deixou um legado eterno na música no Brasil e no mundo. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração.